porque agora nós vamos falar com a Francine Augusto. Novas informações sobre o choque entre 2 helicópteros, 6 pessoas mortas no Recreio dos Bandeirantes. Foi o assunto, né, do domingo. A gente segue aqui do local, agora além do Leandro Araújo, imagens também do Josué Luz para dar essa dimensão aqui desse terreno, desse pátio. Agora há pouco, funcionários da concessionária entraram aqui, até uniformizados. A gente sabe que pelo menos 20 carros foram atingidos, pelo menos 15 completamente destruídos. As peças e parte de uma aeronave, boa parte, porque essa não ficou completamente destruída, permanece no local. Outros pedaços aqui localizados no terreno. Essas investigações continuam. Já foi feita uma perícia, a identificação também dessas vítimas. A gente acompanhou de perto. Desde o primeiro momento, esse acidente foi por volta das 9 horas da manhã, faltando pouquíssimos minutos para as 9 horas, câmeras da Civitas aqui, da Avenida das Américas, conseguiram captar, além de tantas outras imagens, o momento exato que essas aeronaves se chocam. Na sequência, uma delas chega a cair de ponta cabeça. São imagens impressionantes também. O pós, o que a gente acompanhou daqui de familiares chegando, pessoas tentando entender o que aconteceu. Vizinhos aqui chegaram a dizer que ouviram um barulho muito forte, acharam que era balão ou alguma outra coisa, mas na verdade eram peças se desprendendo e também essas aeronaves que colidiram e depois houve essa grande explosão. A gente fez uma reportagem aqui ao longo de toda a manhã do início da tarde, vocês vão acompanhar agora na tela de vocês. Uma câmera de segurança registrou o momento da queda de um dos helicópteros. Ele gira rápido algumas vezes e cai de ponta cabeça. Pouco tempo antes, se chocou com a outra aeronave. Estava deitada, aí eu vi um barulho enorme, pensei que fosse tiros. No helicóptero que aparece na imagem estava o piloto Charles Mazilac. Esse amigo correu para o local assim que soube do acidente. A gente está sabendo só muito por alto o que é, mas ainda não tem noção do que aconteceu realmente. Está aguardando para ver o que as autoridades vão dizer. Na outra aeronave estavam o piloto Alexandre Souza e 4 passageiros. O brasileiro Lucas Brito Chaves, o norte-americano Oliver Tree e os argentinos Lucas Gignali e Gaspar Prim. As 2 aeronaves caíram no pátio de uma concessionária de carros elétricos a poucos metros da Avenida das Américas, na altura do Recreio dos Bandeirantes. Em volta dessa aeronave, nós apagamos aproximadamente 15 veículos que também se incendiaram, justamente para proteger, né? Outros veículos podiam se incendiar. Nós temos um condomínio aqui do lado também, muitos moradores assustados. Então, nossa preocupação também era evitar que o incêndio se propagasse e tornasse o mal, né, um mal muito maior também. Foi aqui na frente do prédio do meu irmão. Inclusive, acertou ali no apartamento de baixo. E, cara, só Deus. O barulho da batida e a explosão foram percebidos a quilômetros de distância. Quando eu olhei, eu vi aquela cena, já os 2 helicópteros caindo, já os destroços. E aí eu peguei o celular e consegui filmar a parte da fumaça, né? Quando eu olhei, né, na direção, né, desse barulho, eu já observei um helicóptero caindo. A gente fez o papel que tem que fazer, isolar o local. Alguns moradores já contactaram com o corpo de bombeiros. Tem muito combustível, Márcio? Robson, não é bom mexer não. Tem que esperar o bombeiro. Tem muito combustível aqui, ó. Começou a pegar aqui, ó. Galera, olha a hélice aqui do helicóptero, mano. Aqui no chão, mano. Essa mulher mora no prédio ao lado do pátio onde as aeronaves caíram e correu para tentar ajudar. Eu escutei um estrondo muito grande, os fragmentos voaram para tudo que é lado, tanto que tem pedaço também do helicóptero lá naquele terreno de lá. Esse ponto da Avenida das Américas fica a aproximadamente 100 metros do local do acidente. Ao longo de toda a manhã e no início da tarde, policiais militares preservaram pontos onde ainda era possível encontrar partes dos destroços. Peças de uma das aeronaves também caíram em cima do telhado desse prédio. Parte da carenagem do avião, asa, creio eu, sobre o telhado técnico do BRO com parte aqui caída também. Seguindo aqui, ó, eu vou pegar aqui uma carteira que caiu
também junto com o material do avião. Sobre o telhado, parte das vestimentas dos tripulantes estão aqui também, ok? Documentação do avião, porta do avião. Eu estou verificando aqui também agora a hélice do helicóptero ou do avião danificada sobre nosso telhado. Sobre o telhado, sobre a placa sobre os painéis de energia fotovoltaica. Foi uma cena muito triste que eu vi, que eu não gostaria de ter visto, mas enfim, é desse jeito. No dia seguinte, quase 24 horas depois do acidente, ainda há um cheiro, uma fumaça muito forte. Eu conversei agora há pouco com o delegado responsável pelas investigações, o Alan Luchardo, a respeito da perícia. Ele disse que a perícia foi concluída, o Marco Canosa até encaminhou agora há pouco aqui para a gente essas informações dos peritos, mas o delegado disse que não descarta a possibilidade de retornar aqui ao local para uma outra perícia, um complemento, reforço. Vocês acompanharam nas imagens aí agora do Josué Luz que algumas peças e uma das aeronaves permanecem por aqui. Agora, nesse desdobramento, e o que é muito doloroso nessa história toda, é a fatalidade de 6 pessoas terem morrido durante esse acidente aéreo. A Luana Alves está diretamente do Instituto Médico Legal, na região central do Rio de Janeiro, para falar um pouco a respeito da identificação dessas vítimas, da presença de familiares. Bom dia, Luana. Fran, tudo bem com você, minha amiga? Bom dia para você, para o Leandro Araújo aí com você. Mais uma vez, bom dia para você com a gente agora no Bom Dia Rio. Pois é, a gente volta a falar ao vivo aqui do Instituto Médico Legal. Por enquanto, pessoal, desde muito cedo, nada de presença de familiares ou representantes das famílias, né? São 3 estrangeiros aí envolvidos no grupo de 6 pessoas mortas na colisão entre 2 helicópteros. O que a Polícia Civil acabou de atualizar aqui para a gente é que 3 corpos já foram identificados aqui no IML, que são os corpos das vítimas brasileiras. A gente está falando do produtor musical, Lucas Brito, e também dos pilotos, o Charles Marcilac e o Alexandre Souza. O Alexandre Souza foi identificado através do exame da digital. Agora, os peritos realmente estão tendo muito trabalho por conta das condições de alguns corpos que estão carbonizados. Foram 6 mortos, então ainda faltam aí algumas identificações. A gente tem na tela para vocês, além dos pilotos Alexandre Souza e Charles Marcilac, o influenciador argentino Gaspar Prim e também o outro argentino produtor de videoclipes Lucas Vinhali e o cantor americano Oliver Tree. Estava em turnê pela América do Sul, ele havia se apresentado em São Paulo na semana passada e tinha shows marcados na Europa nas próximas semanas. Esse acidente a gente vem acompanhando aí, aconteceu ontem no Recreio dos Bandeirantes, por volta das 9 horas da manhã. São 2 investigações em andamento, uma por parte da Aeronáutica, né, da CENIPA, e a outra por parte da Polícia Civil, que está lá com a Delegacia do Recreio dos Bandeirantes. A Civil disse que os policiais já realizaram a perícia no local, a gente também foi acompanhando isso, e disse que agora os policiais aguardam o laudo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáutico CENIPA. Além da Francine Augusto, Mariana Bispo também estava de plantão ontem e traz agora mais detalhes sobre esse acidente. Na reportagem a gente acompanha agora. O helicóptero que explodiu estava indo em direção a Angra dos Reis, na Costa Verde. Segundo informações do embarque, Alexandre Souza comandava o voo. O piloto iria fazer 60 anos na próxima terça-feira. Na lista de passageiros, outros 4 nomes: Lucas Brito Chaves, Nickel Oliver Tree, Lucas Vinhaler e Gaspar Prim. Lucas Brito Chaves, conhecido como Lucas Frota, era carioca e morava há anos nos Estados Unidos, onde trabalhava como produtor musical. Ele chegou a tocar em grandes festivais de música eletrônica e também já fez um set aos pés do Cristo Redentor. Nas últimas imagens publicadas nas redes sociais, aparecia em ritmo de festa, acompanhando os preparativos para os Jogos da Copa. Gaspar Prim era jornalista, criador de conteúdo e um dos influenciadores mais populares da Argentina. Lucas Vinhaler era diretor de cinema e escritor argentino. O último registro dele nas redes sociais mostrava um dos cartões postais mais famosos do Rio, o Cristo Redentor. Nickel Oliver Tree era cantor, produtor musical e comediante americano. Com milhões de seguidores, fazia um grande sucesso na internet. Ele se apresentou em São Paulo no dia 6 de junho e, durante a passagem pelo Brasil, compartilhava vídeos bem-humorados mostrando as primeiras impressões sobre o país.
Uma das postagens foi com o também influenciador Thiago Alcântara. Thiago disse que teve um livramento porque foi convidado por Oliver para o passeio de helicóptero, mas não embarcou porque tinha um compromisso. Eu tive a oportunidade de trazer ele em alguns pontos turísticos do Rio, de gravar conteúdo com ele. Inclusive, eu ia estar no helicóptero nesse acidente, que eu fui convidado, só não pude ir porque eu tinha um compromisso que já estava marcado. Na outra aeronave, que seguia em direção à região serrana, estava apenas o piloto Charles Marcilac, que acumulava anos de experiência na aviação. Além dos voos, Charles chegou a atuar ao lado de artistas do reggae brasileiro. Os corpos das 6 vítimas do acidente vieram aqui para o Instituto Médico Legal do Rio. A Polícia Civil realiza a perícia para confirmar a identidade de todas as vítimas. Como a maioria dos corpos foi carbonizada pelo incêndio após a queda das aeronaves, a identificação final só será concluída depois de exames específicos. Enquanto parentes e amigos aguardam a liberação dos corpos, o trabalho dos investigadores agora é entender o que provocou a colisão entre as duas aeronaves. A Polícia Civil aguarda os laudos da perícia e do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, o CENIPA, que vão ajudar a reconstruir os últimos instantes do voo e esclarecer como essa tragédia aconteceu. A perícia está sendo realizada. A CENIPA foi acionada também para fazer a parte técnica das aeronaves. O ANAC também está sendo oficiada para saber a regularidade de toda a parte documental. E está sendo feita uma investigação em relação ao homicídio culposo, morte não intencional, para saber a quem atribuir a responsabilização criminal. Porque aparentemente, até por conta da colisão, aparentemente pode ter havido uma falha humana. Então a gente vai analisar se era do piloto, ou se era de algum controlador de tráfego, justamente mas só a investigação que vai dizer. Bom, Fachel, Silvana, aqui no IML os peritos já colheram material genético dos corpos ainda não identificados, que são os corpos das vítimas estrangeiras, para tentar facilitar aí essa identificação, mas são exames que ainda estão em processamento. Então temos aí 2 investigações, a investigação do CENIPA, que já se posicionou dizendo que investiga não para apontar culpados, mas para identificar quais são os fatores, né, que contribuíram para o choque entre os 2 helicópteros e evitar possíveis novas ocorrências parecidas no futuro, mas a investigação da Delegacia do Recreio dos Bandeirantes, da Polícia Civil, que está em andamento e aguarda aí o laudo do CENIPA e também as identificações aqui do IML. A gente vai acompanhando tudo, por enquanto, nada de familiares nem de representantes das famílias aqui no Instituto Médico Legal. Fachel e Silvana.